Nosso palestrante voluntário do dia é o Luciano Gomes, ele está conosco na KENAC como gerente de auditoria, já tem 20 anos de cooperativismo, então sempre é bom trazer alguém para falar de cooperativismo como você, de que vivencie isso no seu dia a dia. O Luciano, ele tem especializações na área de cooperativa, que isso é tão difícil encontrar alguém especialista já no assunto. Então, ele é especialista na área de cooperativas, ele tem também mestrado em economia, formado em contabilidade, então tem uma formação ampla o suficiente para nos auxiliar a compreender melhor o papel e as responsabilidades de um conselho de administração. Então, Luciana, passo a palavra para você, fico aqui à disposição. Muito obrigada e uma ótima experiência para todos. Obrigado, boa tarde a todos. O nosso objetivo aqui é entender um pouco mais sobre o papel do conselho de administração de uma cooperativa e quais são as suas responsabilidades, tá? A gente, antes de iniciar especificamente sobre esse tema, eu trouxe aqui alguns conceitos, sobre, afinal de contas, o que é o conselho de administração, Então, trazendo aqui uma definição da literatura, o IBGC recomenda, orienta ali através das suas guias de melhores práticas, que governança, de governança cooperativa, o Conselho de Administração é um órgão colegiado, encarregado do processo de decisão em uma cooperativa e seu direcionamento estratégico. Então, como a própria definição traz, um órgão colegiado, ou seja, é um conjunto colegiado de pessoas que se reúnem para um processo de decisão, com qual objetivo dar o direcionamento estratégico para a cooperativa. É o principal componente de governança. Seu papel é formar um elo entre os proprietários, que são os cooperados, e a gestão, com qual finalidade orientar e supervisionar a relação com todas as partes interessadas. Quais partes interessadas? Todos os cooperados, que são partes interessadas nessa sociedade cooperativa. O conselho recebe poderes, delegados, por esses cooperados e tem a obrigação, como conselho de administração, de prestar contas para esses cooperados também, que são as pessoas que elegeram esses conselheiros para definirem as diretrizes estratégicas da cooperativa. É o guardião do objeto social, do sistema de governança e quem decide os rumos do negócio, conforme a melhor interesse da cooperativa e de seus cooperados. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem se manifestar, ok? Então, o Conselho de Administração é o órgão de administração da governança responsável pelo direcionamento estratégico do negócio cooperativo. Como que deve ser a composição desse Conselho de Administração? Então, o que depende para definir essa composição é uma variedade de fatores. Depende de cooperativa para cooperativa, de ramo para ramo, e do ambiente em que essa cooperativa atua. Entre eles, pode-se destacar, dependendo do estágio e grau de maturidade da cooperativa, das expectativas em relação à atuação do conselho. Então, a composição do conselho de administração vai muito também das expectativas dos cooperados em relação à sua cooperativa, e, consequentemente, essa expectativa reflete na composição do conselho de administração. O conceito de representação de qualquer das partes interessadas não é adequado para a composição do conselho, ou seja, o que isso quer dizer? Que concentrar a composição do conselho em determinada segmento de partes interessadas não é aconselhado. O que é aconselhado é que exista uma diversidade nessa composição do conselho, que ele atenda interesses de todos os cooperados, sempre relacionados com o melhor interesse da cooperativa e, consequentemente, atendendo
a todas as partes interessadas. Ao compor o conselho, né, o cooperado deve considerar a criação de um ambiente que permita a livre expressão dos conselheiros, né? Então, todos os conselheiros, né, têm que serem incentivados a se expressarem na composição do conselho de administração, né? Então, na composição do conselho, tem que ter um ambiente livre, né, que permita a todos os conselheiros expressarem seu ponto de vista, a sua opinião, né? Então, em qualquer caso, deve-se buscar diversidade de experiências, né, na composição do conselho, qualificações, estilos de comportamento, para que o órgão reúna competências necessárias ao exercício e de suas atribuições, né? Então, a palavra que eu destacaria aqui na composição do conselho seria diversidade de experiências, né, de forma a ter uma composição de conselho de administração com pessoas com diversas experiências e qualificações. Competências para os membros do conselho, né, destacaria que experiência em participação de outros conselhos de administração, experiência também desses membros como executivo, em gestão de mudanças, administração de crises, né? Identificação e controle de risco e também experiência em gestão de pessoas, tá? Então, algumas sugestões aqui, segundo a literatura, né, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né, que traz, né, com relação a quais competências que os membros do Conselho de Administração devem possuir. Além daquelas experiências, alguns conhecimentos, né, que são recomendados para os membros do Conselho. Conhecimento em finanças, conhecimentos contábeis, jurídicos, negócios da cooperativa, conhecimentos em mercados nacional e internacional e também contatos, né? Alguns membros do Conselho de Administração podem ter contatos, né, de interesse da cooperativa, isso para viabilizar negócios, né, de forma mútua, né, tanto para a cooperativa quanto para os seus cooperados. Mas os membros do Conselho de Administração devem ter todos esses conhecimentos e todas as experiências? Não, eu diria que não. O ideal é que o conjunto do Conselho de Administração como um todo, na hora da sua composição, deve-se buscar compreender todas essas competências, né? Um conselheiro pode ter mais conhecimento em finanças e contábeis, outro conselheiro pode ter mais conhecimento jurídico e de mercados nacional e internacional. O ideal é que o conjunto de conselheiros da administração reúnam, né, todas essas experiências e conhecimentos. Tá bem? Qualificações, né, o mínimo que a literatura traz, né, com relação aos conselheiros, né? O conselheiro deve possuir, no mínimo, alinhamento, né? Isso é muito importante, né, com os valores da cooperativa e o código de conduta da cooperativa, né? Então, o conselheiro tem que estar alinhado com esses valores e o código de conduta. Capacidade de defender o seu ponto de vista, né? Então, na hora de se manifestar, na hora de se expressar, né, o conselheiro tem que defender o seu ponto de vista a partir do seu próprio julgamento. Disponibilidade de tempo, né, porque ele vai precisar se dedicar bastante à cooperativa, aos negócios da cooperativa, e aí ele vai precisar de tempo para poder fazer essa dedicação e motivação, né, para se fazer presente e como conselheiro de administração, tomando conhecimento das ações da cooperativa, da operação da cooperativa, se inteirando das diretrizes da cooperativa, do caminho da cooperativa e se dedicando a essa atividade. Adicionalmente, né, recomendável que possua visão estratégica, conhecimento das melhores práticas, né, de governança, capacidade de trabalhar em equipe, né? Então, vai ser um membro de um conselho, né? Então, vão ter outros conselheiros, né, no que ele vai precisar compartilhar o trabalho dele, né? Pessoas da cooperativa também, diretores da cooperativa.
capacidade de ler e entender relatórios gerenciais, contábeis e financeiros, né? Então, esse é um requisito básico, né, para o conselheiro entender dos seus relatórios gerenciais, contábeis, noções de legislações, aquelas que são pertinentes às cooperativas, e entender o perfil de risco da cooperativa, né? Então, entender o ambiente que a cooperativa está inserida, e dentro desse ambiente, qual que é o risco que a cooperativa, qual que é o perfil de risco que a cooperativa está assumindo. Aqui, missão do Conselho de Administração, né? Então, é um conceito que está na literatura, né? Proteger e valorizar a cooperativa, promover o desenvolvimento, né? Sócio e econômico dos cooperados, né? Então, como a própria natureza cooperativa de ser, né? Uma promoção social e econômica dos seus cooperados, preservar a natureza cooperativa do negócio e buscar um equilíbrio entre os anseios das partes interessadas, né? Então, a gente vê em algumas cooperativas, né, diversas partes interessadas, então a missão do Conselho de Administração é conciliar, né, equilibrar todas essas vontades, né, de todas as partes interessadas, né, de cooperados da cooperativa. Atribuições, né, zelar pelos valores e propósitos da cooperativa, de interesse comuns, né, dos cooperados, né? Então, já foi falado. Traçar as diretrizes estratégicas, né, de acordo com os interesses comuns, né, dos cooperados, que esses interesses comuns sempre prevaleçam, e o Conselho deve prevenir e administrar situações de conflito de interesse e divergências de opiniões, né? Então, atuar de uma forma de conciliação, né, desses interesses e dessas divergências de opiniões. Responsabilidade, né? Então, aqui entrando efetivamente nas responsabilidades do Conselho de Administração. Formular as diretrizes, submetendo à aprovação da Assembleia Geral quando necessário, e aprovar o plano de execução, ou seja, responsabilidade do Conselho de Administração é formular as diretrizes da cooperativa, tá? De acordo, né, com aqueles objetivos estratégicos, né, que a cooperativa deseja para os próximos anos, né? E aí, com base nesses objetivos estratégicos, formular as diretrizes. Apoiar e supervisionar a gestão da cooperativa, né, com relação aos negócios, riscos e às pessoas. Liberdade de solicitar todas as informações necessárias, né? Então, a Conselho de Administração tem que ter essa liberdade na cooperativa para solicitar todas as informações que forem necessárias para o cumprimento das suas funções, sem interferir nos assuntos operacionais, né? Os assuntos operacionais são de responsabilidade da gestão da cooperativa, tá? Então, lá, o Conselho de Administração atua supervisionando e verificando se os caminhos, né, se as decisões operacionais que a gestão da cooperativa está tomando estão seguindo as diretrizes e a estratégia prevista. Prestar contas aos cooperados, né, muito importante, né, ao Conselho de Administração, né, responder para os cooperados, né, através da Assembleia, né, através das reuniões, né, com os cooperados, né, os rumos, né, e as diretrizes que a cooperativa está tomando, incluindo o parecer sobre o relatório de gestão e sobre as demonstrações financeiras, além de propor para a deliberação da Assembleia sobre a remuneração dos administradores, né, e diretores, sempre que vinculado a um processo de avaliação dos órgãos e de seus integrantes, tá? Então, é importante aqui o Conselho de Administração também ter um processo de avaliação. Também responsabilidade do Conselho, né, discussão, aprovação e monitoramento de decisões que envolvam a estratégia, estrutura de capital da cooperativa, política de risco, algumas proposições de estudos, né, de fusões, incorporações ou desmembramentos, né, de cooperativas, né? Então,
responsabilidade do conselho, proposições de estudo para aquisições, participações e alienações em outros negócios, né, que forem de interesse da cooperativa, contratação, dispensa, avaliação, remuneração do executivo principal e dos demais executivos, a partir de proposta apresentada pelo executivo principal. Tá? Então, aqui nesse modelo, né? Então, o Conselho de Administração contrata um executivo principal, né? E esse executivo principal se encarrega da contratação dos demais executivos, sempre com a participação do Conselho de Administração na avaliação dessa contratação. Escolha e avaliação da auditoria independente ou ratificação da propositura do comitê de auditoria, tá? Caso esteja instituído, tá? Então, uma das responsabilidades, né, do Conselho de Administração também com relação à constituição do comitê de auditoria, se exigido, né, essa constituição do comitê de auditoria. Planejamento de substituição, de renovação dos conselheiros e executivos principais, tá? Então, aqui é o plano de sucessão, tá? Então, um conselho de administração tem que ter um plano de sucessão e renovação, tá, dos próprios conselheiros, de acordo com os objetivos estratégicos, de acordo com as qualificações, de acordo com os requisitos, né, para os conselheiros. Práticas de governança corporativa também. Uma das responsabilidades do Conselho de Administração é praticar a governança corporativa. Aqui, ainda com relação às responsabilidades do Conselho, relacionamento com partes interessadas, né, privilegiando a cooperação e a harmonia, tá? Então, responsabilidade do Conselho, esse relacionamento com todas as partes interessadas da cooperativa, cooperados, mercado externo, sistema de controles interno, de risco, de compliance, incluindo limites e limites de alçada, políticas de gestão de pessoas e responsabilidade com relação ao código de conduta e conflito de interesses. Tá? Então, responsabilidade do Conselho referente à aprovação e monitoramento, tá, desses itens. Aqui Luciano, eu trago... Oi, pois não? Antes que você entre em legislação, já que você falou tantas responsabilidades do Conselho, já vieram duas perguntas aqui. Considerando tanta responsabilidade, ainda assim, o Conselho de Administração precisa estar diariamente na cooperativa ou tem uma sala como presidente lá da cooperativa? O Conselho de Administração, tá, o ideal é que ele não tenha uma sala própria na cooperativa. Ele pode ter uma sala que ele use para fazer as suas reuniões, para fazer as suas análises, vamos dizer assim, nada impede o Conselho de Administração de ter uma sala, tá? Mas o ideal, tá, é que esse Conselho de Administração, como ele não, assim, ele não cumpre expediente, né, na cooperativa, que ele utilize uma sala de reuniões, uma sala comum da cooperativa e que ele, vamos dizer assim, não tenha uma sala própria, com, vamos dizer assim, com mesa, cadeira própria dos conselheiros de administração, justamente porque o papel do conselho de administração é fazer uma supervisão da operação da cooperativa e não atuar lá diariamente, né? Pode ser que as reuniões de conselho de administração não sejam suficientes para os conselheiros se inteirarem de todos os assuntos que tem na cooperativa, né? Mas, mesmo assim, o ideal é que eles utilizem uma sala de reuniões, né, que seja comum, de uso comum da cooperativa para fazer esses seus trabalhos de acompanhamento da gestão da cooperativa e as suas reuniões. Uma outra perguntinha é sobre a renovação desse conselho de administração. Como é que tem que se renovar, quanto tempo, obrigatoriedade, quais são os benefícios dessa renovação? O ideal é que exista um plano de sucessão
entre os conselheiros de administração, tá? Que eles se renovem, né, periodicamente, tá? Antigamente, a gente via, né, membros de conselho de administração quase que vitalícios, né, na cooperativa, tá? Isso é assim, um cenário que atualmente a gente não visualiza mais, tá? Então, a gente vê um processo de renovação dos conselheiros de administração alinhados com os objetivos estratégicos da cooperativa, né? Os conselheiros dando a oportunidade para que outros cooperados também participem desse conselho de administração, tá? O que a literatura orienta, tá, é que esses conselheiros de administração se renovem, né, a cada 2 mandatos, tá? Que exista um processo de sucessão, né? Então, existem os membros do conselho e eles vão se alternando sucessivamente, né, dando a oportunidade para que outros cooperados também participem desse conselho de administração. Ok, muito obrigada. Qualquer perguntinha nova, entre em contato. Não, obrigado, Raquel. Qualquer necessidade, tu me chama aqui, né? Se alguém também quiser se manifestar aí também, tá? Aqui tá aberta aqui a palavra, tá? Vocês podem, qualquer momento que desejarem esclarecimento, tá? Podem se manifestar. Dando sequência, então, aqui eu trago algumas legislações, né, importantes, né, do cooperativismo, a Lei 5764, né, aqui eu trago a Lei do Código Civil, 10.406, né, a Lei do Processo Administrativo Sancionador, aqui para as cooperativas de crédito, né, que é a Lei 13.506, tá? Então, o Conselho de Administração deve fiel ao cumprimento a legislação e regulamento, né, em vigor que tratam das instituições cooperativas, tá? Então, aqui algumas leis, tá, que regem, né, o conselho, o trabalho, né, do Conselho de Administração nas cooperativas. Gostaria de trazer aqui alguns exemplos, tá, de sanções do Banco Central relacionados a membros, tá, de cooperativas de crédito, tá? Então, aqui é um processo sancionador de 2019, né, envolvendo uma cooperativa de crédito rural, tá? Nesses casos aqui, podem haver penalidades somente através de tempo, com relação a que essas pessoas não vão poder atuar, né, como membros estatutários, tá, das cooperativas de crédito, mas também pode acontecer casos de multas pecuniárias, tá, de penalidades pecuniárias, de multas que esses membros de estatutários, né, de cooperativa, tenham que pagar, tá? Nesse caso aqui, eles foram impedidos, né, de atuar, né, em instituições financeiras, né? Esse primeiro aqui por 6 anos, tá? E 4 anos, né, pelas irregularidades da Lei 4595 de 64. Esse outro membro aqui teve a penalidade de impedimento por atuar em instituições financeiras por 3 anos e esse outro aqui por 2 anos, tá? Então, esse aqui é um processo administrativo onde essas pessoas vão ter que ficar esse período aqui sem poder atuar como membro estatutário nas cooperativas de crédito ou de qualquer outra instituição regulada, né, pelo Banco Central, tá? Esse aqui é um caso de 2019, esse aqui é outro caso, tá, de 2018, tá? Então, estou trazendo aqui só exemplos, tá, para vocês terem a verificar que realmente existem sanções quando existe algum problema na cooperativa, e aí que na cooperativa de crédito, né, é onde o Banco Central atua e aplica
penalidades, né? Então, nesse caso aqui, nessa cooperativa aqui, essa pessoa aqui, ela vai ficar 11 anos impedida de atuar em cooperativa de crédito ou qualquer outra instituição financeira, em função da irregularidade aqui destacada no item A, né? Qual que é essa irregularidade aqui no item A? Aqui, ó, irregularidades consistentes, ou seja, foram verificadas mais de uma vez essas irregularidades na realização de operações de crédito em desacordo com os princípios da seletividade, garantia e liquidez, diversificação de risco e sem constituir um título adequado, representativo da dívida, né? Essa é a irregularidade A. Então, por causa disso, essas pessoas aqui tiveram essas penalidades, né? Irregularidade B, realizar escrituração contábil em desacordo com as regulamentações vigentes e consequência, né, e com consequência, as demonstrações financeiras e contábeis não refletiam com fidedignidade e clareza a real situação econômico-financeira da cooperativa, né? Então, essa é a irregularidade B, né? Então, esse senhor aqui, que era membro estatutário da cooperativa, ele vai ficar 11 anos impedido de atuar, sendo que 6 anos pela irregularidade A e 5 anos pela irregularidade B, tá? E aqui sucessivamente, tá? Isso aqui é público, tá? Essas informações, elas estão disponíveis, né, no site do Banco Central, então qualquer pessoa pode ter acesso, tá, a essas penalidades, a esses processos sancionadores que aconteceram aí com essas duas cooperativas, tá? Então, estou trazendo para vocês aí como exemplo, tá, de penalidades, dada a responsabilidade do Conselho de Administração como membro estatutário. Aqui, com relação ao papel, tá, do Conselho de Administração, tá? Então, aqui eu vou trazer um item da literatura, tá? Então, conforme o autor, né, o Conselho de Administração deve desempenhar os seguintes papéis, tá? Papel de ligação, coordenação, controle, papel estratégico, conformidade e apoio, né? O que é cada um, tá? Então, ligação, o que é o papel de ligação do Conselho de Administração, tá? Então, as organizações têm independências mútuas para acesso a recursos escassos, né, ou recursos raros, né, tanto financeiro quanto informacionais e de especialização, importante para as atividades da cooperativa, né, de forma que busca estabelecer elos para regular essa interdependência, tá? Então, aqui é o Conselho de Administração atuar como elo de ligação entre o que a cooperativa necessita, né, de recurso para sua funcionalidade, para sua operação, com esses fatores externos, né? Então, nesse sentido, o Conselho passa a atuar como elemento de interligação com outras organizações que fornecem e adquirem recursos importantes para a cooperativa, atuando também como facilitador nos relacionamentos, tá? Então, importante, tá, esse papel do Conselho na atuação como elo de ligação entre os recursos, né, disponíveis, né, em outras organizações com a necessidade de recursos que a cooperativa possui. O próximo, né, papel do Conselho de Administração é um papel de coordenação, tá? Em tese, uma organização pode conter múltiplos interesses concorrentes e, por vezes, conflitantes, né? Então, esse aqui é aquele papel do Conselho de Administração de harmonizar os interesses, né, dos cooperados em relação à cooperativa, né, de forma a agregar, tá, de forma organizada, né, que todas essas pessoas participem da cooperativa de uma forma organizada, né? Então, ao incorporar a participação de grupos de interesse ao Conselho, a organização pode responder melhor às expectativas da própria cooperativa. Então, coordenar todos os interesses que existem de diversas partes interessadas com o negócio da cooperativa, tá? Espera-se que esse Conselho seja capaz de negociar
e se comprometer com esses grupos de interesse, promovendo uma articulação de forma a posicionar os direcionamentos corporativos, tá? Então, coordenar todos os grupos de interesse da cooperativa e direcionar os negócios da cooperativa de acordo com esses múltiplos interesses, tá? Isso sempre visando o melhor para a cooperativa e de todos os cooperados. Próximo papel, né, exercer o controle, né? Separação do papel do proprietário, né, exercido na corporação pelo conselho de administração e de gestor, tá? Então, controlar, né, essas atividades realizadas pela gestão da cooperativa. Cria tanto um comportamento cooperativo orientado para o alcance dos objetivos, quanto de conciliação das divergências de interesse sobre a própria definição desse objetivo e postura para alcançá-los, tá? Então, aqui, o papel de controle do Conselho de Administração é sobre o controle das ações da gestão. Aqui, papel estratégico, né, também do Conselho, avaliar e suportar as definições estratégicas da organização é o papel fundamental do Conselho. Embora haja diferenças entre o envolvimento esperado de sua atuação, desde uma postura passiva e analítica a mais uma propositiva de estratégia, a visão predominante é que o Conselho deve desenvolver a coalizão dominante para permitir aos gestores alcançar a missão e os objetivos organizacionais, tá? Então, direcionamento estratégico, né, que o Conselho de Administração tem como papel, tá? Nesse sentido, espero que o Conselho, uma participação ativa, discutindo propostas e planos dos gestores e apresentar contribuições significativas, tá? Então, definir as estratégias, participando ativamente, né, e discutindo as propostas com os gestores de como que esse planejamento estratégico ou esse direcionamento estratégico vai ser realizado. Conformidade, né, as organizações são moldadas por regras, né, sociais e de convenções que delimitam sua forma e práticas que adotam, né? Então, existem diversas normativos, regras, né, manuais, né? Então, o papel do Conselho é atuar, né, ou que o Conselho faça a adequação dessas regras de acordo com a organização e ao seu entorno, de forma a torná-la melhor aceita, né, no mercado, cooperados e sociedade. Aqui, né, o Conselho de Administração tem que trabalhar de forma que a cooperativa, né, e a sua administração, seus gestores atuem em conformidade com as normas, em conformidade com as regras, né, que eles também, né, como conselho de administração, atuem em conformidade com o mercado, em conformidade com a sociedade, né? Então, o próprio conselho é formado por seus membros que também conformam o seu comportamento por essas regras e convenções, né? Então, o papel do conselho é estar em conformidade e aí, como topo, né, mostrar, né, para toda a sociedade cooperativa, os cooperados e todos os colaboradores da cooperativa, essa conformidade, esse comportamento de conformidade. E, por último, aqui, como papel do Conselho de Administração, né, o Conselho pode vir a adotar uma posição menos estratégica, como definido anteriormente, e mais uma postura de confirmador das estratégias organizacionais definidas pelos gestores, né? O Conselho se envolve nas decisões estratégicas da organização somente quando há uma situação de crise, né? Então, o Conselho ele tem o papel
de decidir quais são as estratégicas, mas ele não atua operacionalmente com relação à execução dessa estratégia. Essa execução operacional é da gestão, né? Mas ele pode servir de apoio para esses gestores na hora de orientar com relação às definições estratégicas, né? Em outros casos, sua atuação é mais superficial, exclusivamente para cumprir formalidades, né? E aí, no caso, quando a gestão já é bem madura e já tem todas as, vamos dizer assim, as informações com relação a essa definição estratégica que ela precisa seguir. Aqui é um gráfico, né, um organograma, né, desse papel do Conselho de Administração. Então, aqui, influência extrínsecas, né, no ambiente externo, nós temos o papel de ligação, de coordenação. No ambiente interno, o papel de controle e estratégico. E aqui, com relação a uma perspectiva institucional, né, uma influência intrínseca, institucionalizado por pressões externas, né? Então, aqui com relação aos normativos, né, e normas, regras da sociedade, regras de mercado, né? Então, o papel de conformidade, e aqui com relação a pressões internas, né, um papel de apoio do Conselho de Administração em relação à gestão. Ok, pessoal, todo esse material ele foi extraído aqui dessa bibliografia, né? Então eu trago aqui o autor, né, onde esses documentos eles foram extraídos, né? Então aqui o Humphrey Hunk, tá? Que é um material de 98, né, sobre o papel do Conselho de Administração, e aqui um artigo sobre governança cooperativa e papel do Conselho de Administração em cooperativas de crédito, de autoria, do Joaquim Rubens Filho e Elvira Cruviel Ventura e José Carlos Marucci. Aqui o Guia de Melhores Práticas de Governança para Cooperativas do IBGC e o próprio Manual de Boas Práticas de Governança Cooperativa do Sistema OCB-SESCOP. Ok? Agora eu deixo a palavra à disposição, se desejarem fazer alguma contribuição ou solicitarem algum esclarecimento, estou à disposição. Luciano, muito obrigada pela exposição.